Fala pessoal, vamos para mais uma aulinha então básica de química aqui. Esse aqui é um tipo de exercício bastante comum em avaliações iniciais de química. Ele vai trabalhar com o aluno se ele entendeu a diferença entre, por exemplo, átomo e elemento, e se ele entendeu a diferença entre substância e molécula, e se ele consegue reconhecer se aquele sistema é formado por uma substância pura ou por uma mistura de substâncias. Tá? Esse é um tipo de exercício bastante inicial e comum, que trabalha o entendimento dos conceitos mais básicos de química. Se vocês perceberem aqui, então a gente está representando o átomo por nesse caso, por uma esfera, né? Por uma circunferência. Então, na verdade, a gente está usando aqui para representar o átomo o primeiro modelo atômico que a gente considera como sendo mais moderno, o modelo atômico de Dalton. Dalton propunha que o átomo era formado por uma esfera maciça e indivisível. A gente sabe que o conceito atual de átomo é totalmente diferente do que está aqui representado. É um conceito atualmente bastante abstrato, embasado em física quântica, mas para a gente trabalhar com as séries iniciais do ensino médio e da própria graduação em química, a gente acaba usando o modelo de bolinha pela sua facilidade de compreensão e assimilação. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é perceber que eu tenho três tipos diferentes de bolinha. Eu tenho uma bolinha vermelha, eu tenho uma bolinha branca e eu tenho uma bolinha preta. Eu tenho uma bolinha vermelha, eu tenho várias bolinhas brancas e eu tenho várias bolinhas pretas. Para facilitar, eu vou colocar então, essa bolinha vermelha vai representar o elemento V. Essa bolinha branca vai representar o elemento B. E essa bolinha preta vai representar o elemento P. Perceba que eu não estou usando o símbolo correto do elemento químico. Por exemplo, essa bolinha não é o fósforo. Eu estou usando só a inicial da cor para a gente identificar então que nesse sistema que eu estou avaliando, eu tenho três elementos químicos distintos. Uma bolinha vermelha, a bolinha preta e a bolinha branca. A primeira pergunta. Eu estou diante então aqui de uma substância pura ou eu estou diante aqui de uma mistura? Se fosse substância pura, todas as moléculas seriam iguais. Ou seja, eu teria que ter, por exemplo, só moléculas do tipo bolinha preta com bolinha branca. Como eu tenho aqui bolinha vermelha com bolinha branca, aqui já é uma substância diferente dessa, assim como essa é diferente das duas. Então, nesse meu esquema que eu estou estudando, eu estou diante de uma mistura. Eu posso até aproveitar que a gente está conversando um pouquinho aqui sobre química e extrapolar um pouquinho esse conceito e trabalhar um outro conceito que é estados de agregação. A gente aprende como estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso são os básicos, né? Mas a gente trabalha ele como estados de agregação, porque eles indicam o quão próximas estão as moléculas. Então, se eu perguntasse para vocês, essas moléculas estão bem organizadas ou estão meio dispersas, assim, sem uma estrutura bem definida? Elas estão bem aproximadas ou tem muito espaço vazio entre elas? Vocês, analisando de maneira superficial, provavelmente falariam que elas são moléculas meio desorganizadas, com muito espaço vazio entre elas. Isso é uma característica do estado físico gasoso. Tá? E a gente pode extrapolar um pouquinho mais e a gente sabe que as misturas gasosas, elas serão misturas o quê? Homogêneas. Tá? Formam as chamadas soluções. Fechou? Então a primeira pergunta foi essa. A segunda pergunta é quantos átomos vocês visualizam nesse meu esquema, nesse meu sistema. Os átomos são as esferas que eu consigo identificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu estou visualizando nesse meu esquema
12 átomos. Terceira pergunta, quantos elementos químicos eu visualizo ali? Já está a resposta aqui, né? Ó, os elementos químicos são as bolinhas de características diferentes. Nesse caso, a gente vai representar a característica, o elemento diferente, por cores diferentes. Eu poderia alterar também o tamanho dela, uma bolinha menor, uma bolinha maior, tá? Para representar então elementos químicos diferentes. Nesse caso, eu tenho 3 elementos. Como não me é necessário agora identificá-los, eu sei que tem o elemento vermelho, o elemento branco e o elemento preto. Quarta pergunta. Quantas moléculas eu visualizo ali? Qual é a definição de molécula? A definição correta de molécula é aquele agrupamento atômico formado por ligações covalentes. Mas a gente aqui não está trabalhando no conceito de iônico ou covalente, então o conceito de molécula se reduz a um agrupamento de átomos. Então eu tenho esse grupinho, esse grupinho, esse grupinho, esse grupinho e esse grupinho. O que totaliza aqui então 5 moléculas. Fechou? E agora as substâncias que eu visualizo ali. Eu tenho 2 classificações para substância. Eu tenho as chamadas substâncias simples e eu tenho as chamadas substâncias compostas. Substância simples, aquela que é formada por um único elemento químico. Então, essa aqui é formada por 2, essa é formada por 2, essa é formada por 2, essa por 2 e essa por 2 e essa por 2 também. Tá? Então, nesse meu esquema, eu não tenho nenhuma substância simples. Ademir, faz para mim uma substância simples. Por exemplo, não desse esquema aqui, o gás ozônio. Tá? Representa o gás ozônio. Ele seria mais ou menos assim. Tá? Fechou? Seria assim mais ou menos o gás ozônio. Admira, o oxigênio faz 3 ligações? Não. O oxigênio faz 2 ligações. Essa terceira ligação, no caso, é uma ligação dativa ou coordenada. Fechou? Mas o gás ozônio é uma molécula que representa uma substância simples. Eu tenho 3 átomos de oxigênio, mas eu tenho a repetição do mesmo elemento químico. E para a gente encerrar, quantas substâncias compostas eu visualizo aqui? Aqui eu tenho uma substância que eu vou representá-la como sendo preto, bolinha preta 2 e bolinha branca 1. Essa aqui é a mesma substância. Bolinha preta 2, bolinha branca 1. Aqui eu tenho uma outra substância. Que molécula é essa aqui? Essa aqui é a molinha, a molécula é branca, vermelha. E essa aqui, quanto essa aqui, são a molécula preta e branca. Fechou? Se eu tivesse uma legenda que dissesse qual elemento químico cada uma, eu colocaria no lugar. Como não me foi dado nada, então eu tenho aqui substâncias compostas, eu vou ter o total de 3. Essa formada por 2 pretas e uma branca, essa formada por uma vermelha e uma branca, e essas 2 que são formadas por uma preta e uma branca. Fechou? Então, esse meu sistema que eu estou analisando, ele é uma mistura composta por 12 átomos, formados por apenas 3 elementos químicos. Eu tenho 5 agrupamentos atômicos, ou seja, eu tenho 5 moléculas. Eu não tenho nesse meu sistema aqui nenhuma substância simples e eu consigo visualizar aqui 3 substâncias compostas. Fechou? Perceberam então a diferença entre átomo e elemento e entre molécula e substância e a diferença entre uma mistura e uma substância pura? Esse era o objetivo dessa aula. Um abraço, obrigado pela atenção e até um próximo encontro. Valeu!